Corinthians, o lateral Diego Palacios foi afastado dos treinamentos. O equatoriano negocia a saída do clube e está perto de ir para o Austin Futebol Clube, lá dos Estados Unidos. Palacios chegou ao Corinthians no início do ano passado, mas sofreu com lesões e jogou pouco. Ele participou apenas de 4 jogos e não chegou a completar 90 minutos em campo. Infelizmente, a passagem dele no Corinthians não foi legal. Pelo jeito, vai embora. Realmente é questão de acerto. O jogador Carlos Vinícius baixou mais ainda, reduziu mais ainda a sua pedida para jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. Ele quer muito o Coringão. Essa informação foi exclusiva do canal Café do Setorista, por isso foi exclusiva no Blend. O pessoal já usou a informação, já vi, não deram crédito, não tem problema, tá? O importante é você aqui que me acompanha, né? É você estar ciente que a gente trouxe no Blend em primeira mão, mas eu vou trazer vários detalhes e coisas que eu não falei no Blend, tá bom? Deu uma avançadinha, até porque o preço ficou bom com a promoção. Vou te contar tudo isso agora, é exclusivo. Baixou a pedida e os valores só eu que trouxe também, vou trazer de novo aqui, e tempo de contrato também vou trazer. Claro, né? Se o Corinthians aceitar Carlos Vinícius no Corinthians, que mudou a minha percepção sobre esse reforço, as informações que eu recebi hoje. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Segura essa, meu irmão! Segura essa, meu irmão! Olha só, deixa eu até escrever aqui, né? Porque eu acho interessante a gente deixa eu escrever, fazer o título aqui, tá? Exclusivo, hein? Vamos lá, Carlos Vinícius, tá? Pede menos de 1 milhão. Pede menos de 1 milhão e sem luvas, tá? Vamos lá, então. Tá aqui, ó. Deixa eu só colocar Fica bonitinho com aquele sirenezinho, né? O pessoal gosta, né? Ficou tudo bobo, também fiquei bobo. Exclusivo. Opa, errei aqui. Pera aí. Hoje o Doglão da Massa não tá aí nos GCs. A gente esqueceu de conversar dos GCs. A gente é louco aí. Exclusivo. Carlos Vinícius pede menos de 1 milhão, tá? E sem luvas, viu? E sem luvas, tá? Eu acho que passa a ficar um pouco interessante. Eu vou explicar essa situação para vocês, tá? Assim ficou bonitinho, né? Então assim ficou bonitinho. Vamos lá. O Siqueira chegou na área, chegou agora, Siqueira, onde você estava? Então vou meter o exclusivo de novo, tá? Olha só, vamos lá. Agora sim, os bastidores, né? Exclusivos do nosso querido oferta da Shopee. Oferta da Shopee. Agora os bastidores exclusivos, os bastidores exclusivos de Carlos Vinícius. Ele pede agora menos de R$1 milhão por mês para jogar no Corinthians e sem luvas. Vou explicar isso para vocês. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Então, olha só. O nosso querido Carlos Vinícius está pedindo menos de R$1 milhão para jogar no Corinthians. Correto? E sem luvas. Luvas, você sabe, é aquela premiação, né, que o jogador pede para assinatura do contrato. E muitas vezes o jogador está sem clube, e aí você acha que é moleza contratar, pô, não precisa pagar os direitos econômicos para o clube. E aí o que você paga de luvas é o que você pagaria para um clube. Então, às vezes, as luvas acabam, né, encarecendo bastante a contratação. O Carlos Vinícius é um jogador que, cara, ele tem uma vasta experiência na Europa.
os números recentes dele não são bons. Ele não marca gol há um ano. Só que eu fui apurar, aquelas pessoas que querem o Carlos Vinícius no Corinthians me falaram o seguinte: nessa última passagem dele no Fulham, ele avisou que não queria ficar. Meio que ele foi escanteado. E aí, escanteado, meu amigo, o cara não vai marcar gols, claro. Mas ele teve excelentes números no Benfica, sabe? Ele já recebeu propostas. O Palmeiras, há 3 anos, mais ou menos, não lembro, fez proposta absurda para contratá-lo. O Corinthians já fez umas 2, 3 propostas para ele nas últimas janelas. Agora que o cara tá livre, sinceramente, depois dessa última baixada que foi, dessa última pedida que foi hoje, eu acho que meu irmão tem que fechar. Entendeu? Eu acho que tem que fechar. Minha opinião, tá? É um jogador de 30 anos, canhoto, centroavante, característica diferente do Yuri Alberto, que pode jogar tanto no lugar do Yuri Alberto como no lugar do Memphis. Então você pode fazer uma dupla de Carlos Vinícius e Memphis, e você pode fazer outra dupla de Carlos Vinícius e Yuri. Pode jogar ali ó, o Carlos Vinícius com qualquer um dos dois. E num abafa, né? Pode jogar até os 3. Acho que inicialmente chegaria para ser reserva, ganhando menos de 1 milhão. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu mudei de ideia por quê? Porque é o seguinte, o cara vem ganhando 1,5 milhão com luvas ou 2 milhões, não dá para ser reserva com esse valor. Só que o cara que jogou no Benfica, jogou no Tottenham, jogou no Fulham, jogou no Galatasaray, um cara que tem uma experiência dessa na Europa, por menos de 1 milhão, eu acho que vale a pena. Porque se você vende o Yuri Alberto, o Guinegão não vai resolver de cara. Aí você vem e já lança aí o Carlos Vinícius. Eu procurei saber até sobre lesões. E eu gostei do que eu ouvi. Ele não tem histórico de lesões graves na carreira, nunca teve. Cirurgia ligamentar no joelho, tornozelo. Ele tem um estiramento nos últimos anos aí, que o tirou uns 30, 40 dias. Eu não sei qual foi o time que ele jogava, mas foi o que eu acabei apurando. Ele está aguardando uma resposta do Corinthians. Ele recebe, chove proposta para ele, porque esses clubes menores da Europa, né, esses mercados meio alternativos gostam desse tipo de jogador que joga na Europa há muito tempo, o cara já está adaptado. Então, o Carlos Vinícius, ele tem proposta da Arábia, ele tem proposta do Las Palmas da Espanha, tudo proposta recebida nesse final de semana, fora as que ele já tinha. E ele quer o Corinthians, velho, ele tá maluco. O que eu fiquei sabendo é o que faz o Carlos Vinícius ainda não ter acertado com outro clube é a vontade dele jogar no Corinthians. Ele teve uma conversa com o André Ramalho falou, amigo, vem, porque é uma experiência que você nunca teve na sua carreira. É diferente de tudo que você já viu no futebol, o que é jogar no Corinthians. O André Ramalho falou para ele, eles jogaram juntos, né? Estiveram juntos no PSV da Holanda. Até no PSV também, que é outro time que eu esqueci que ele jogou. E o André Ramalho falou isso para ele. E aí ele tá empolgadaço. E ele também quer viver um pouco de pressão. Porque ele já está há muito tempo em times que não tem pressão. Ganhou e perdeu é a mesma coisa. Então ele quer sofrer um pouquinho de pressão, né? O seu Carlos Vinícius, e ele quer encarar o Corinthians, entendeu? Outros clubes brasileiros também têm interesse. Muito obrigado pela audiência. Vamos bater. Se você deixar o like agora, a gente bate 3 mil simultâneos, tá? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos embora, vamos para cima aí. Conto com a audiência, conto com o like de vocês para a gente bater 3 mil. Eu sei que vocês gostam disso também. Vamos lá para me ajudar. Ele é masoquista, Samir, o senhor Rodrigues? Não, o cara tá muito tempo lá sem sentir isso, né, velho? Depois ele pode... o tempo de contrato que eu não falei. O tempo de contrato que eu não falei no Blend, que eu esqueci. Ia quase esquecendo aqui também, vocês não me lembram? Ele pediu 2 anos de contrato com opção para mais 3. O Corinthians ofereceu 1.
Eles estão tentando fechar em 2. Ou 1, com opções para renovar mais 1. O que está pegando agora é tempo de contrato. Porque o salário realmente acaba agradando. E não tem jeito, velho. Se você vê o que o Corinthians gastou. Porque, olha só, o Carlos Vinícius é um risco que agora eu correria. Por menos de 1 milhão. Por menos de 1 milhão. Um jogador forte, que não é caneleiro, é um centroavante, com experiência na Europa, menos de 1 milhão, sem luvas, e sem pagar nada por ele, e contrato curto. Faz 1 ano com opção de mais 1. Se der para fechar assim, beleza. Entendeu? Se der para fechar assim, ok. E que não tem histórico de lesão, hein? E que não tem histórico de lesão o Carlos Vinícius. Né? O Eduardo falou, eu acho que pode dar certo. Assim, velho, eu não... O Renato, agora vale a pena. Cara, eu sou muito honesto, assim, e não tenho problema em chegar e falar assim, mudei de opinião. Até porque os valores mudaram. E o cara quer muito jogar no Corinthians, o cara quer pôr isso na carreira. Sabe o que o Carlos Vinícius tem? Ele nunca jogou num clube grande no futebol brasileiro. Ele saiu bem cedo do futebol brasileiro. Fez base Santos, Palmeiras, foi jogar num clube bem longe aí, não sei onde era. Chegou lá, o cara meteu uns gols lá, levaram ele para Portugal, de Portugal o Napoli comprou, emprestou, ele pro Benfica comprou. Cara, a carreira do cara virou do dia para noite, ele ia até parar de jogar futebol. Cara, então assim, eu mudo de opinião porque mudaram os valores. 2 milhões para um reserva? Não, já a gente já se desfez do Coronado agora, para que pagar 2 milhões para um reserva do Yuri? 1,5 milhão? Também não. Agora, menos de 1 milhão para um cara que tem a carreira toda na Europa, cara, se não pegar, outro vai pegar. Sério, outro vai pegar. Samir, você tá falando para pegar porque vai dar certo? Não. Como que eu vou saber se vai dar certo? Ninguém sabe, pode dar super errado. Só que é um risco que vale a pena. O duro é você arriscar no Pedro Raul pagando 5 milhões. Vai te lascar, velho. Isso que é duro. Vou apostar. Se der errado, você pagou 5 milhões de dólares para tirar o cara do futebol mexicano e mais 720 mil de salário. Pô, velho, aí não dá, meu irmão. Você pagou 5 milhões no Mateuzinho só para contratar de dólares. Aí não dá. Você pagou 4 milhões no Kaká só de euro. Aí não dá, meu amigo. Você pagou 5 milhões e meio no Félix Torres de dólares. Aí não dá, parceiro. Esse risco não pode correr. Agora, o risco de um salário abaixo de 1 milhão, que você não paga luvas de um cara que jogou a vida toda na Europa e que não tem problema de lesão, para mim é um risco que você pode correr. Pode correr. Eu acho que vale a pena correr. Pagar 7 milhões de euros para o Biel é um risco que você não pode correr. Porque se der errado é 7 milhões de euros pro saco, meu amigo. É muita grana. Agora, pagar menos de 1 milhão para um cara que não tem mais luvas, não tem mais nada, que tá afim de Corinthians e é o que ele quer, não é nem grana. O cara deve estar já rico, já tanto contrato que fez. Né? Imagine, Benfica, PSV, Galatasaray, Tottenham, Fulham. O cara deve estar multimilionário, o Carlos Vinícius. O cara quer viver Corinthians, o cara quer tomar pressão, entendeu? O cara quer errar um gol num jogo de quarta-feira e eu acabar com ele no pós-jogo aqui. É isso que ele quer, velho. Deixa ele vir. Entendeu? Se ele errar, a gente destrói ele. Tô brincando. A gente destrói ele. Pô, velho. Pessoas muito próximas ao Malcom e as fontes do Corinthians me falaram o seguinte: a intenção do Malcom ainda é fazer um grande contrato antes de voltar ao futebol brasileiro, caso saia do Al Hilal. O Malcom tem quantos anos? 29 anos, não é? 29 anos. Então, o Malcom ainda no planejamento dele, acho que é 29, não é? O Malcom no planejamento dele, ele 28, né? Ele quer fazer um contrato ainda de 3 anos, tá? De 3 anos. Aí ele deve querer voltar ao futebol brasileiro e ao Corinthians com 32, 33. Que
ainda dá um caldo, né? Porque os jogadores voltam até com idade mais avançada ainda. Mas, enfim, agora que seria bacana, né? O Malcom ainda tá com 28 anos, velho. O cara rodou a Europa toda, faz 29 em novembro desse ano, né? Como diz aí o senhor Rodrigues. Cara, eu acho que o ideal seria agora, mas ele não. O que me falaram é que a prioridade dele ainda é fazer um novo contrato lá, antes de voltar ao futebol brasileiro. Ele tem contrato com o Al Hilal até junho de 2027. Eu não sei se o Al Hilal vai liberar o cara, porque o Al Hilal pagou 60 milhões de euros, cara. Você tem noção disso? 60 milhões de euros pelo Malcom. E eu trouxe, nem sei se era com exclusividade, mas foi ao meio-dia. Acho que até foi, porque muita gente começou a falar sobre isso só depois que eu divulguei. O Malcom ganha 9 milhões por mês na Arábia, no Al Hilal. Cara, 9 milhões por mês. Aí, meu amigo, fica difícil. Por mais que o Corinthians poderia oferecer um contrato à la Memphis para ele, de 6 milhões, pagando 3, a patrocinadora pagando 3, mas eles não pagam isso, entendeu? Eles não pagam isso, não adianta, tá? Não adianta. Então, assim, cara, dentro do Corinthians, ninguém acredita na volta do Malcom, tá? Deixa o like aí, gente, deixa o like. Ninguém acredita libera sim, Samir, nem mídia custou mais para eles, o André. Eu até pensei nisso, mas o contrato do Neymar terminou, né? Ele saiu porque o contrato terminou. O Malcom não, tem contrato até o meio de 2027, não é até o final, não é até o meio do ano que vem, é até o meio do outro ano ainda, tá? De 27. Então, ele ainda não tem esses planos. E aí a patrocinadora fica tirando onda, né, velho? O torcedor corintiano fica empolgado, entendeu? Fica alvoroçado, né? Fica alvoroçado, né? Então, assim, não é uma coisa bacana, né, velho? Não é uma coisa legal, né, da gente fazer com o torcedor corintiano, né, velho? Eu acho que a patrocinadora, né, Master do Corinthians devia ter um pouquinho mais de juízo, porque ela é a parceira do Corinthians. Você pode falar assim, mas todo mundo engaja, entendeu? Pô, mas ela é a parceira do Corinthians, velho. Sabe, né? É que a gente tem que acostumar com esse novo mundo, eu não sei. Mas antigamente, os parceiros, cara, eles eram mais sérios, né, velho? Você não via assim um parceiro que coloca dinheiro no clube. Enfim, né? É difícil. Eu também não vou puxar lá atrás os parceiros mais antigos, que a rede social. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. Muito obrigado pela audiência de vocês. Corinthians está com dificuldade no mercado da bola. Procura aí um ponta no mercado, né? Um jogador que atenda aí o ataque corintiano. Dorival Júnior já vem conversando com a diretoria em busca aí desse jogador. Qual é o jogador que se encaixa nessa posição? Difícil de encontrar no mercado, né? O Carlos Vinícius é centroavante, o jogador está em negociação com o Corinthians, abaixou até a pedida para ser contratado. O Biel, Corinthians pulou fora. E tem o Vitor Sá, atacante que está na Rússia, que foi oferecido para o Timão. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!